E agora à noite a gente vai seguir trilhando o caminho nessa série, aprender um pouco mais sobre esse tema. E o contraste de uma série ali que fala sobre dependência com o que a gente comemora nesse mês, né? O mês da independência do nosso país, a independência do Brasil, é proposital. As nações, os países, os povos sempre buscam e sempre buscarão, e por vezes até lutaram ali pela sua independência. Todo mundo quer ser soberano, todo mundo quer tomar suas próprias decisões. A sociedade enaltece os indivíduos que são independentes, que trilham seus próprios caminhos, que são confiantes, que são fortes, que são capazes, destemidos, seguros e confiantes. Mas a verdade é que o ser humano tem vivido seus dias debaixo da sombra do medo. A independência, a individualidade tem gerado medo, ansiedade nos seres humanos. Cada vez mais nós temos caminhado sozinhos, independentes, mas sozinhos e cheios de medo. No entanto, o contraste vem com a palavra de Deus, que nos chama para buscar a dependência de Deus. No amor de Deus não existe medo. O perfeito amor de Deus, ele lança fora todo medo. E nessa noite eu e você somos convidados a mais uma vez, sem medo, depender de Deus. Esse é o tema da nossa conversa aqui nessa noite, da nossa mensagem. E o nosso texto base está em Isaías 41:10. Isaías 41:10. Então você que está com a sua Bíblia aí, seu aplicativo, vamos acompanhar junto a leitura. E a palavra de Deus diz o seguinte: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que é cheia de promessas para a nossa vida, promessas de segurança, promessas em quem a gente pode confiar na Tua mão, que sempre nos conduz, que sempre nos segura, que sempre nos levanta, e que nessa noite a gente possa aprender um pouco mais a lançar fora todo o medo, a abandonar o medo através de uma vida de dependência de Deus, entregar todas as áreas da nossa vida na sua mão. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós lemos um trecho que está no livro de Isaías. O profeta Isaías, o grande profeta ali da Bíblia, do Antigo Testamento, um profeta que viveu em tempos de medo e que falou para um povo que estava com medo. Na primeira sessão ali do livro de Isaías, que vai mais ou menos ali do capítulo 1 até o 39, Isaías alertou o povo sobre o seu erro. O povo de Israel vinha buscando ser independente de Deus. Influenciado pelas culturas ao redor, pelos povos ao redor, Israel foi deixando a sua dependência de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que libertou o povo do Egito através da vida de Moisés, o Deus de Davi, de Salomão. Esse Deus parecia não ser mais suficiente para o povo de Israel. E cada vez mais eles buscavam a independência do Deus dos seus antepassados. No entanto, essa independência trouxe consequências para o povo. Deus permite que inimigos se levantem contra ali o povo de Israel e junto com eles vem o medo. Junto com a independência de Deus vem o medo. E é sobre isso a primeira sessão do livro de Isaías, que trata o livro de Isaías. A independência de Deus gerou medo e agora a derrota, a escravidão, o cativeiro na Babilônia é inevitável. A busca do povo por independência de Deus, do seu Deus, de deixar de lado a obediência, a observância de adorar apenas um único Deus, ao invés de gerar liberdade para o povo, trouxe exatamente o oposto. A independência de Deus trouxe a escravidão, o cativeiro, a insegurança e o medo que estavam à porta do povo. Mas assim como ao longo de toda a Bíblia, assim como está em toda a palavra de Deus, Deus é misericordioso, cheio de graça, cheio de amor. E Ele mais uma vez se aproxima do povo com graça, misericórdia e amor. Deus se aproxima de nós, de mim, de você. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração, diz a palavra de Deus em Jeremias. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós, diz a palavra de Deus em Tiago 4:8.
E aí assim, a partir do capítulo 40 do livro de Isaías, vemos mais uma vez essa aproximação de Deus, essa inclinação de Deus junto ao seu povo, junto a nós, para nos retirar o medo, para nos tornar dependentes dele, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. E aí o texto inicia dizendo: por isso não temas, por isso não tenha medo. Essa expressão não temas aparece por diversas vezes na Bíblia. Existe até um mito, uma crença popular de que ela aparece 365 vezes na palavra de Deus. Seria mais ou menos uma para cada dia do ano. Mas essa informação não é verdadeira. A verdade é que essa expressão aparece sim muitas vezes na palavra de Deus. A gente pode contar ali aproximadamente uma centena de vezes. Quando a gente usa expressões similares, esse número pode aumentar, mas ele não chega a ser 365 vezes. Mas essa expressão se repete por um número de vezes significativo e sim deve chamar a nossa atenção, porque Deus está querendo falar com a gente através dessa expressão, não temas. E aqui no nosso texto de Isaías, essa expressão é dita por Deus para um povo cheio de medo, com um inimigo cada vez mais poderoso, se aproximando com a possibilidade de queda, da derrota, da escravidão, do cativeiro, muito presentes. E diante aí desse cenário de medo, Deus afirma: não temas, não tenha medo. Mas essa frase, essa declaração, esse pedido, não é feito de qualquer maneira por Deus. Não é falar sobre falar. Eu, como pai, muitas vezes tenho que falar para os meus filhos: ele cai, machuca, ou ele está com medo do escuro. Eu falo: filho, você não precisa ter medo. Mas eu falo isso às vezes para aplacar ali um choro. Às vezes eu estou no meio de um monte de pessoas, eu falo: não fica com medo, e tenta ali apaziguar a situação. O pedido e a ordem de Deus é diferente. Eles vêm seguidos de uma explicação, de um porquê, de uma promessa dele. Deus faz uma promessa para o seu povo. E a primeira promessa que a gente recebe, e que por isso a gente não deve ter medo, é: eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. O povo optou por ser independente de Deus, seguiu seus caminhos, tomou suas próprias decisões e se viu sozinho com medo. Mas a presença do Pai, a presença de Deus, é a maior resposta contra o medo. Um dos atributos do nosso Deus é que Ele é onipresente, ou seja, Ele está em qualquer lugar, em qualquer situação, em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que o salmista vai dizer, no Salmo 139, para onde eu poderia escapar do Teu Espírito, para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, Tu lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar ali, a Tua mão direita me susterá. Para mim é um dos textos mais poéticos da palavra de Deus e que fala mais ao meu coração. A situação do povo, o inimigo próximo, a possibilidade de escravidão, o cativeiro, gritavam para o povo: vocês estão sozinhos, vocês estão abandonados. Mas Deus disse: não temas, eu estou contigo. Moisés temeu liderar o povo na saída do Egito e Deus diz: vá, prossiga, eu estarei sempre com você. Jesus, quando ascendeu aos céus, nos disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O mundo grita para você: você está sozinho, você está abandonado, diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, das tempestades, o medo toma o seu coração, e aí as situações vão afirmar: você está sozinho. Mas Deus está sussurrando no seu e no meu ouvido: não temas, eu estou com você, essa é a minha promessa, eu estou com você. E não tenha medo. A segunda promessa que nós recebemos nesse texto aqui de Isaías, recebemos de Deus e por isso nós não devemos ter medo, é que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, diz o nosso texto de hoje. O medo nasce quando a gente olha para as nossas limitações, quando eu olho para mim mesmo e vejo que eu não sou capaz. O medo nasce da minha limitação. O medo nasce de quando eu enxergo que não consigo resolver um problema, quando eu não consigo enfrentar um diagnóstico difícil, quando eu não consigo ter paz diante da ansiedade que borbulha no meu coração, quando diante das grandes lutas, dos grandes desafios, a gente olha para nós mesmos e nos enxergamos pequenos demais, limitados demais. O medo nasce quando a gente olha para a nossa limitação.
Davi, diante de Golias, não deixou o gigante atrapalhar o seu olhar para Deus. Ele não olhou para o quão pequeno ele era, ele não olhou para a sua fraqueza, ele não olhou para as suas limitações. Diante do gigante, em 1 Samuel, diante do Golias, Davi vai dizer: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou com você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo você, o Senhor, me entregará nas suas mãos, eu o matarei, eu cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada, não é por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. O medo nasce quando olhamos para as nossas limitações, mas a fé nasce quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para o nosso Senhor. E talvez ao sair daqui o seu gigante na segunda-feira de manhã seja uma conta que você precisa pagar e o saldo da sua conta está negativo. Seja um diagnóstico que você precisa enfrentar e que você não tem como entender e como você não tem como lutar com isso. Ou então um relacionamento quebrado que você não sabe como restaurar, um pecado que você não consegue vencer. Mas Deus te convida a não ter medo e Ele faz isso com uma promessa: eu estou contigo. Não temas, não tenha medo. Se Deus é por nós, por mim e por você, quem será contra nós? A terceira promessa que nós recebemos e que por isso não devemos ter medo é que Ele nos fortalece. O texto vai dizer: por isso não tema, eu estou com você, não tenha medo, eu sou o seu Deus e eu o fortalecerei. O povo de Israel estava enfraquecido, derrotado, com medo, passando dificuldade, e decidiu seguir ali os seus próprios caminhos, decidiu tomar suas próprias decisões, e ao se tornar independente, se viu fraco e com medo. A derrota, a escravidão, o cativeiro estavam próximos, e isso fez o medo tomar conta do coração de todo mundo ali. O apóstolo Paulo também enfrentou isso durante a vida dele. Preso por diversas vezes, sofreu naufrágios, passou fome, passou frio, foi picado por cobras, foi chicoteado, espancado, apedrejado, se viu sozinho e com medo. Mas foi diante dessas situações que ele ouviu do Senhor, que ele ouviu de Deus: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diante do medo, o salmista clamou: Deus é o nosso refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente na angústia. A vida pode te enfraquecer, as suas decepções, as suas lutas internas podem te deixar fraco, e a fraqueza vai gerar o medo. Medo de não conseguir avançar, medo de não ser suficiente, medo de não ser capaz, medo de não conseguir alcançar os objetivos. Mas a promessa de Deus é clara: por isso não tenha medo, eu te fortalecerei. Da sua fraqueza eu vou trazer a vitória. Da sua fraqueza eu vou te dar confiança. Da sua fraqueza eu, o seu Deus, te fortalecerei e vou expulsar o medo da tua vida. A quarta promessa que a gente recebe e que a gente deve não temer o medo, não ter medo, é: Ele nos ajuda. Por isso não tema, eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei e eu o ajudarei. A promessa que é feita aqui mostra um Deus que se aproxima de nós, como eu falei na introdução aqui da nossa conversa de hoje. Ele se inclina na nossa direção, Ele vai ao nosso encontro. Não é um Deus observador, passivo, imóvel diante das dificuldades da nossa vida. Ele age em nosso favor. Essa é uma promessa dele. O povo de Israel estava longe de Deus, o povo estava perdido nas suas decisões, preocupado diante de um inimigo, mas ele vai ao encontro do povo. Mas Deus se inclina e se aproxima mais uma vez e diz: eu vou ajudar vocês, não tenham medo. Como na parábola da ovelha perdida, quando o pastor deixa todas as outras 99 e vai atrás daquela que estava desgarrada. Como diz a canção inspirada que a gente canta, inspirada nessa parábola,
O pastor ali, ele vence a escuridão, ele escala montanhas, ele derruba muralhas, só para encontrar essa ovelha perdida e com medo. Como um pastor, um Deus amoroso, ele sai em busca do filho perdido. Como Pedro, diante ali da tempestade, com falta de fé, com medo, ele se arrisca a caminhar sobre as águas, e aí ele começa a perceber que está afundando, e ele clama: salva-me, ó Deus, salva-me. E o texto diz que imediatamente Jesus estende a mão para Pedro e salva ele das águas. Ele vai cumprir a sua promessa diante das suas provações. Quando você estiver perdido, com medo, clame a Deus: salva-me, salva-me, Senhor. E imediatamente ele vai cumprir a sua promessa. Não tenha medo, eu o ajudarei, eu estenderei a mão em seu favor, eu vou me inclinar, eu vou te buscar, eu vou te salvar. E finalmente a quinta promessa que a gente recebe, que por isso a gente não deve ter medo. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu sou o teu Deus, eu te segurarei, eu te sustentarei com a minha mão. O povo estava caído, derrubado por seus erros, derrubado por suas decisões equivocadas. Jerusalém seria destruída, o templo seria destruído, o povo perderia a sua liberdade, a sua cultura seria tomada, a literatura, a história sofreria uma tentativa de ser apagada, a sua descendência, a sua linhagem sofreria ali um ataque para ser subjugada pela força do inimigo que se levantava. Mas Deus faz uma promessa para o povo, de que mesmo diante do medo, diante desse cenário arrasador, Ele levantará o povo, o segurará, o susterá com a sua forte mão. Às vezes eu e você caímos, perdemos as batalhas, somos derrotados. Somos derrotados às vezes pelo pecado que habita no nosso coração, tropeçamos em dúvidas, somos sufocados pelo medo. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Não importa o lugar onde você está hoje, não importa o quanto quebrado você se encontra aqui nesse lugar, não importa a fúria da tempestade que você está enfrentando, não tenha medo. Ele te segurará, Ele te susterá com a sua poderosa mão. Ninguém pode arrebatar das mãos deles as ovelhas, os seus filhos. Não temas, Ele está contigo. Muitos aqui conhecem os meus 4 filhos. Meu filho do meio, o Samuel, ele está com 12 anos hoje. Mas quando ele tinha 5 anos, eu estava ajudando ele a tomar banho e eu encontrei um caroço no pescoço dele. E aí, um casal de médicos aqui, né, já ficou alerta. Passamos uma semana ali observando, vendo se ia diminuir, se ia desaparecer. A Aline, nessa época, trabalhava no hospital oncológico, então a gente ouvia diversas histórias na vida de crianças e a gente ficou extremamente preocupado porque o caroço não diminuiu, ele persistiu ali. E aí o medo veio no meu coração de uma forma avassaladora. E a gente optou por fazer uma pequena cirurgia para tirar esse nódulo, para tirar esse gânglio e mandar para análise, para poder fazer um diagnóstico mais preciso. E aí chegou o dia da cirurgia, meu coração disparado, o medo do procedimento, o medo do resultado da cirurgia. E aí eu fui com o Samuel até a sala de cirurgia. Lá em casa, todo mundo que vai fazer algum procedimento cirúrgico, eu vou junto até o momento de fechar os olhos ali na anestesia. E ali no momento da pré-anestesia, ele virou para mim e ele falou: papai, eu tô com muito medo. E eu também estava morrendo de medo. Mas como um bom pai, eu queria aplacar o medo dele naquela hora. E eu falei para ele o que todo pai falaria nessa hora. Falei: Samuel, não precisa ter medo, filho. Mas parecia que ele estava enxergando através do meu olhar, assim, lá dentro da minha alma. Ele percebeu que eu também estava com medo. E aí ele me respondeu: ah, papai, você sempre fala isso, que eu não preciso ter medo. E aí naquele momento eu senti o Espírito Santo de Deus tomar o meu coração. E ele me lembrou do texto de Josué 1:9.
E aí eu respondi para o Samuel: filho, não é o papai que está falando isso para você. É Deus que está falando para você. Ele está dizendo: seja forte, corajoso, não se apavore, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não é só o papai que está falando isso. É o maior papai de todos que está falando para você. É aquele que tem poder para fazer qualquer coisa. Quando eu terminei de falar para ele, parece que as coisas apaziguaram. Ele fechou os olhos, a anestesia fez efeito, ele dormiu e descansou. Na cirurgia. A cirurgia correu bem, o diagnóstico foi um nódulo benigno. Mas esse texto de Josué foi o primeiro versículo da Bíblia que o Samuel decorou. Se você perguntar para ele, ele fala instantaneamente de cor esse versículo. E ele tem até um quadrinho em cima da cama dele com esse versículo. O ser humano tem caminhado sim pela vida cada vez mais independente. Mas essa independência, ao contrário de deixar ele mais forte, mais corajoso, mais capaz, tem gerado no seu coração justamente o contrário. Muitos têm vivido de forma independente, mas com seus corações repletos de medo. E com certeza a gente vive tempos de incertezas, são notícias de crises, de guerras, de violência, de desemprego e tantas outras situações que têm produzido um profundo medo e ansiedade no coração do ser humano. E o medo é uma das emoções mais universais dos humanos. Todos nós em algum momento aqui já sentimos medo, medo do futuro, medo de perder alguém que a gente ama, medo de fracassar, de não ser aceito, de não dar conta, de ser insuficiente. E pode ser que você tenha entrado nesse lugar hoje com seu coração repleto de medo, tomado pelo medo. Mas no meio da escuridão da vida, da incerteza do medo, Deus deixa para você uma promessa poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu estou com você. Seja forte, seja corajoso, não desanime, pois eu vou estar com você por onde você andar. E essa não é uma frase de consolo, só como a minha frase de um pai para um filho. Não é uma tentativa desesperada ali do pai tentar aplacar o medo, a tentativa que eu tive desesperada de aplacar o medo do Samuel durante a cirurgia. Mas é uma declaração do Deus que é todo poderoso, que é criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode. É também uma declaração daquele que é o nosso Abba, o nosso papai. Aquele que nos segura, que nos sustenta, que nos ama, que nos trata com graça, com misericórdia e que nos chama a confiar nele, a entregar toda a nossa vida nas mãos dele e sermos totalmente dependentes dele. E assim não precisarmos viver a vida dominados pelo medo que assola o nosso coração. Queria que você ficasse de pé. Que você nesse momento examinasse o seu coração. Eu não sei qual é o medo que você pode estar carregando, mas a promessa de Deus é clara: eu estou com você. Eu estou com você todos os dias, em todos os lugares, em todas as situações. Entregue totalmente a sua vida a mim e você vai sentir a paz, você vai sentir a ausência de medo. Ele vai te sustentar, te segurar, te fortalecer diante das dificuldades. Ele estará contigo por onde você andar.